Olá, professora. Olá a todos que estão assistindo essa apresentação. Meu nome é Carlos Júnior de Carvalho Cassiano. Eu sou discente da disciplina GFI 127, Física B. A docente responsável por que pediu esse trabalho foi a professora doutora Karen Luz Borba Rosso, do Departamento de Física da UFLA. O tema desse trabalho é Termodinâmica, Segunda Lei e Estabilidade das Estrelas, uma leitura autoral de 2 artigos científicos. Foi pedido para reconstruir o raciocínio físico com palavras próprias, evitando a memorização, relacionar conceito, equações e fenômeno observado, uso de diagramas e figuras autorais para dar sentido às equações. Então, pessoal, este vídeo eu vou proporcionar uma discussão, né, sobre 2 artigos trabalhados na unidade de termodinâmica. O primeiro artigo, ele trata de uma forma mais clara de compreender a segunda lei da termodinâmica por meio de diagrama temperatura-entropia, e o segundo discute a estabilidade das estrelas usando o modelo físico simplificado. A minha proposta aqui, ela não é apenas resumir os textos, mas reconstruir, né, as ideias físicas principais e mostrar como elas ajudam a compreender melhor os fenômenos. Vamos iniciar pelo artigo 1, que é a compreensão da segunda lei. Neste artigo, a ideia central é que o diagrama TS ele pode ser mais eficiente didaticamente do que o diagrama PV. Em muitos cursos, né, a gente aprende que as máquinas térmicas, elas quase sempre, né, por pressão e volume, mas isso costuma prender, né, a análise no exemplo do gás ideal. Neste artigo, ele defende que com temperatura e entropia, a leitura física do processo fica mais direta e mais geral. O ponto mais interessante aqui é o ciclo de Carnot, no diagrama TS. Neste caso aqui, ele aparece como um retângulo. As transformações isotérmicas, elas ficam nas partes horizontais, e as adiabáticas reversíveis, ou isoentrópicas, né, elas aparecem nas partes verticais. Isso ajuda muito, porque o calor absorvido e o calor rejeitado, eles podem ser visualizados geometricamente. Aqui tem a equação, né, que a equação-chave e o significado físico, que é o ds, que é igual ao d, que é reversível, dividido pelo t. Com essas relações aqui, né, fica claro que o rendimento máximo de uma máquina térmica reversível, ela depende apenas das temperaturas das fontes quente e fria. Isso é importante lembrar porque mostra, né, que o caráter universal da segunda lei, ou seja, o rendimento ele não depende de um tipo específico de substância, mas do limite físico imposto pelas temperaturas do processo. Na minha leitura, ah, o maior ganho, né, desse artigo, ele é pedagógico, porque ele enxerga, né, que a segunda lei, ela não é só uma conta de rendimento, ela expressa uma limitação física real. Nem todo calor ele pode ser convertido integralmente em trabalho útil. Vai lembrar ali que no diagrama de Carnot, né, o retângulo perfeito é as isotérmicas, em laranja ali, que é o T constante, são os lados horizontais, e os isoentrópicas, que é o S constante, os lados verticais. Aqui eu coloquei a equação-chave no slide. O rendimento da formulação de Kelvin, né, da segunda lei. O rendimento de Carnot depende exclusivamente das temperaturas absolutas, da fonte quente, T1 e fria, T2. Limite físico fundamental, enunciado de Kelvin. É impossível construir um motor térmico, né, que opere em um ciclo e converta todo o calor absorvido no trabalho. A leitura no TS fica visivelmente claro que sempre haverá uma área de rejeição de calor, que é o Q2, aqui na figura, pois o retângulo do ciclo ele não pode se estender, né, até o zero absoluto, ou seja, T igual a zero. Já para máxima eficiência, o rendimento máximo ele ocorre apenas em processos reversíveis, que é o Carnot. E reversibilidade sempre reduzem o rendimento real. Agora vamos para o artigo 2, né, que fala por que as estrelas elas são estáveis. No segundo artigo, sobre estabilidade estelar, a pergunta principal é: se as estrelas produzem tanta energia por fusão nuclear, por que elas não explodem rapidamente? Nisso, né, tem uma resposta que é apresentada pelos autores, é que a estabilidade ela pode ser entendida, né, de forma termodinâmica, por meio de um modelo simplificado e de experimentos mentais. O conceito mais surpreendente é o de calor específico negativo. No cotidiano, um sistema recebe energia, a gente espera que a temperatura aumente, mas em um sistema gravitacional como uma estrela, pode acontecer o contrário. A energia extra faz a estrela se expandir, e essa expansão ela pode levar, né, a uma diminuição da temperatura média. No modelo discutido no artigo, ele exige uma competição, né, entre a resposta do gás e a força restauradora análoga à gravidade. A estabilidade, ela aparece quando pequenas perturbações, elas afastam, né, infinitamente o sistema do equilíbrio, mas geram uma tendência de retorno. O raciocínio físico, né, por trás disso é como se fosse um termostato. Se a fusão aumenta demais, a estrela tende a expandir. Ao expandir, ela esfria, e esse resfriamento reduz a taxa de fusão. Por outro lado, se a produção de energia cai, a estrela contrai, aquece a fusão e volta a aumentar. Então, a própria dinâmica gravitacional, ela ajuda a regular esse sistema, né? Na minha interpretação, o valor didático do artigo está em mostrar, né, que o fenômeno que parece muito avançado na astrofísica pode ser entendido como uma lógica física acessível, né? Sem depender primeiro de um formalismo, né, muito pesado. Aí eu coloquei aqui
uma figura, né, mostrando sobre a dinâmica de autorregulação, e foi isso que eu expliquei. E a entropia total, né, do sistema, ela sempre aumenta, né, preservando a segunda lei da termodinâmica. Aqui está o equilíbrio pressão vezes a gravidade, né, o modelo simplificado, a condição do equilíbrio médio, do equilíbrio, né, o modelo da condição de equilíbrio, tem a fórmula aqui, que é o f de x é igual a C1 dividido por x elevado ao expoente menos C2 dividido por x, que é igual a zero, né? Onde 1 é menor do que A, que é menor do que o Y. A força restauradora garante pequenas perturbações no volume da estrela sejam rapidamente corrigidas. Né? Aí tem aqui a mecânica da estabilidade, que é a competição de forças. O equilíbrio estelar ele surge da compensação exata entre a tendência de expansão, que é a pressão do gás, e a tendência de contração, que é a atração gravitacional. Já a força reguladora, que é o modelo matemático, ele mostra que pequena expansão tem a força resultante negativa, que puxa o gás de volta, e a pequena contração, que é a força resultante positiva, empurra o gás de volta. Agora falando sobre um pouco a conexão, né, entre os dois artigos, que foi pedido, mesmo tratando, né, de forma diferente, esses dois artigos eles têm em comum algumas coisas, né? Eles mostram que compreender a física não é repetir definições, mas interpretar relações entre grandezas. No primeiro texto, isso parece no uso do diagrama, né, TS, para tornar a segunda lei visual e conceitualmente mais claro. Já no segundo, ele parece no uso de um modelo simplificado para explicar a estabilidade das estrelas. Em ambos os casos, a ideia principal é trocar a memorização pela compreensão física. Falando agora sobre o bloco reflectivo, que foi pedido também nesse trabalho, antes de estudar esses textos, eu pensava, né, na segunda lei, principalmente como uma regra, né, sobre rendimentos e reversibilidade, né? Mas ainda de forma meio mecânica, para falar a verdade. O que mais me surpreendeu nisso foi perceber, né, como o diagrama TS ele organiza a interpretação física do processo de um jeito muito mais claro. No caso das estrelas, o que mais me chamou a atenção foi a ideia de calor específico negativo, porque ela contraria, né, a intuição do cotidiano. Depois da leitura, né, eu compreendo melhor que a termodinâmica, ela não é só um conjunto de fórmulas, ela oferece uma forma, né, de racionar sobre estabilidade, transformação de energia e limites físicos, né, dos processos. Para concluir, professor, esse material, os dois artigos, para mim, eles mostraram, né, que a física ela fica mais significativa quando a gente consegue reconstruir o argumento e entender, né, das equações dentro do fenômeno. No caso da segunda lei, isso parece na leitura do ciclo térmico, né, TS. No caso das estrelas, parece a explicação do equilíbrio e da autorregulação térmica. Aqui estão minhas referências que eu utilizei. A lista de figuras, que foi elaboração própria, né, com base nos artigos dispostos para a gente. E é isso. Obrigado.